Espaço para muito faleiro bom, um oferecimento do Univag que reina toda quarta-feira aqui na CBN Cuiabá. Conexões do Conhecimento, com Flávio Fogel. Oferecimento Centro Universitário Univag. Vamos para mais uma quarta de Conexões do Conhecimento, sempre assuntos importantes sendo debatidos por especialistas, e nós temos como anfitrião professor Flávio Fogel, palmeirense, gente boa, competente, que já está aqui devidamente posicionado. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcela, boa tarde, João Edson, boa tarde a toda a equipe da CBN, é um prazer estar aqui com vocês. E muito boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre uma alegria toda quarta-feira estar aqui com vocês, podendo interagir e trocar ideias sobre assuntos que são de utilidade pública. Nós que agradecemos, professor, e eu sou testemunha, né, professor João? O senhor também dá dedicação, ouvindo, sempre que termina o quadro, ouvindo aqui a nossa audiência, as sugestões de pauta e colocando assuntos realmente que criam essas conexões e muito conhecimento compartilhado, porque a generosidade em compartilhar, professor João tem uma frase que eu passei a usar na vida, a simplicidade é uma característica dos grandes, né? Isso. E a generosidade também, não é, professor? Verdade. E a gente vê aqui. Porque tem uma questão, Marcela, quem sabe, eu sempre dou o exemplo do endereço. Uma pessoa que não tem certeza do endereço e pergunta, ela te dá um endereço confuso. Sim. Quando a pessoa sabe, te dá um endereço tão fácil. Riqueza de detalhes. Então eu não acredito naquele negócio da pessoa sabe, mas não sabe explicar. Não, tem confusão. Se sabe explicar, porque sabe. Então a simplicidade é a fórmula mais complexa de você chegar nela. Sim. Você só chega na simplicidade quando você domina todos os elementos essenciais. Perfeito. Professor Flávio, me conte para a nossa audiência qual é o assunto do dia e quem o senhor convidou para esse faleiro de quarta-feira. Então, pegando um gancho no que o João disse, como há uma diversidade de assuntos, né? Eu sempre trago um especialista para conversar sobre o assunto tema. Então, o tema de hoje é o transtorno do espectro autista. E para isso eu convidei a professora Mariana Peixe, professora do Univag no curso de fonoaudiologia, medicina e especialista nessa área. Boa tarde, Mariana, seja bem-vinda. Boa tarde, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, tanto de estar compartilhando com vocês, mas também de falar sobre um assunto do qual eu gosto muito, estudo muito e acho que faz parte de toda a minha vida. Professora Mariana, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, com certeza vamos aprender muito com a senhora, mas aqui nós temos um bom costume que todo mundo que senta aqui já sabe, né, professor? Que a gente sempre quer conhecer um pouco mais, ouvir as histórias dos profissionais. Conta um pouco para a gente sobre a sua caminhada profissional, a sua conexão com o Univag, antes da gente trazer informações tão importantes sobre o transtorno do espectro autista, para que possamos conhecer um pouco melhor. Pedir para fonoaudiólogo falar é uma missão boa, né? Então, eu sou fonoaudióloga, sou formada pelo Univag, eu me formei, para falar a data? Fique à vontade. 2007, e desde lá eu estudo comunicação humana, então a minha área de estudo sempre foi essa, dentro da fonoaudiologia, e eu tenho esse estudo voltado para a infância e adolescência, né? E aí eu fui para São Paulo continuar a formação, voltei, fiz mestrado e nesse meio tempo eu entrei na Univag já como docente. Hoje eu sou fonoaudióloga clínica, hoje não, sempre fui, fonoaudióloga clínica, atendo em consultório e trabalho especificamente com transtornos da comunicação na infância. Dou aula, então ensino sobre comunicação na infância na universidade. E eu estou junto com grupos tanto para diagnóstico de diversas condições de desenvolvimento, quanto para adaptar, eu acho que o ensino e incluir esses alunos também na formação da graduação. Tá vendo? Cuiabana? Eu sou cuiabana, a família é de São Paulo, mas eu nasci aqui. Você vai fazer a pergunta? Nasci no Hospital Geral? Não, nasci no Hospital Geral. Ixi, eu acho que eu nasci no hospital que nem existe mais.
Qual era? São Tomé? São Tomé. São Tomé. Camila Ribeiro nasceu lá. São Tomé, É. eu acho que é isso. É porque eu tenho Vou ter um que perguntar grupo. pra minha mãe. Eu tenho Pertinho um de grupo casa. de nascidos no Hospital Geral. Aí eu já. É inevitável. É mais forte que eu. Eu ando perguntando onde a pessoa nasceu antes do próprio nome. É uma coisa louca, né, professor? Nasceu no Hospital Geral, pode falar o nome. Se não nasceu, não precisa nem falar. Nem conversa. Nem conversa. Ai, parabéns pela dedicação. Eu ouvindo Obrigada. você falar, pensava, nossa, porque eu não conhecia a Mariana antes, porque o meu filho, João Guilherme, hoje é adolescente, com 14 anos, mas eu tive um problema com ele na fala, uma fala enrolada, difícil, rápida demais. Passei por vários profissionais e, à época, não encontrei um profissional específico para a infância. Então, realmente, como eu, muitas mães, inclusive, têm que ficar atentas. Eu chamo de faleiro, que é a boa conversa, a fala. Mas é algo que a gente aqui, e eu aproveito para compartilhar a minha história para você, né? Que também, como eu, não sabia pesquisar, procurar. Para quem quiser já te acompanhar na rede social, doutor? Tem Instagram. Como é que acha lá? Fono Mariana Peixe. Que é PEXE, né? PEXE. É assim, não vai digitar peixe lá que não vai achar. Eu tô quase mudando pra peixe, porque ninguém acerta sem o i. Mas já fica uma dica valiosa. Faz os dois perfis e encaminha um para o outro, né? pro outro, é isso. Agora, Marcela, tem uma situação interessante. Professora Mariana faz parte de uma equipe nossa no Univag que integra o nosso ambulatório, que é especializado em cuidar dessas questões de transtorno do espectro autista. Entendeu? E ainda aproveitando o mês, não é, professor? O senhor teve o cuidado de fechar Exatamente, abril, por conta do mês da conscientização ao autismo. Eu tenho até que fazer uma observação, que além de eu ser fono e trabalhar com isso desde sempre, eu tenho um sobrinho que se chama Joaquim, que tem, esse ano ele faz 10 anos, é filho da minha irmã e tem transtorno do espectro autista. Então, eu acho que não tem como eu fugir disso. Realmente próprio uma missão laboratório. bonita. Tem. E super dedicada, né? O professor falava da sua entrega, do seu conhecimento. Vamos, então, se os senhores entendem também que é um bom começo, aproveitar esse último dia de abril para falar um pouco, doutora, dessa conscientização, das ações que vocês tiveram e exercem lá no Univag, para mais, né, sendo o último dia para a gente também fomentar essa conscientização. Ainda há tempo hábil, e que bom que a senhora aceitou vir nesse último dia do mês. Obrigada. Eu acho que é muito importante a gente entender que esse é um mês para se falar mais disso, mas que é um contínuo, né? Entender sobre perspectivas de pessoas que têm um desenvolvimento diferente e como é que a gente pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, lá no Univag, a gente tem um trabalho muito importante e diferente, que eu acho que é muito inovador, que é um ambulatório que é interprofissional. Então, a gente funciona realmente como uma equipe integrada. Sim. E a gente tem a psiquiatria, a infantil, a fono, a nutrição e a psicologia. E com isso, a gente consegue dar um olhar amplo, geral, para esse indivíduo, para essa pessoa que chega no ambulatório para diagnóstico. Muitas vezes, num consultório, por exemplo, a gente tem que ficar encaminhando, né? Porque a equipe é muito importante. Lá a gente funciona de uma forma integrada, estão todos juntos, trabalhando juntos para fazer uma melhor, né, dar um melhor atendimento possível para essa pessoa que chega lá. Mariana, acho que vale a pena a gente começar explicando para os nossos ouvintes, né, como que nós podemos saber se uma pessoa é autista. E por que se usa essa palavra espectro do autismo? A gente tem uma série de características que, então, para uma pessoa ter o transtorno do espectro autista, né, esse nome ele mudou no decorrer do tempo. Antes a gente tinha autismo infantil e outras categorias. Hoje, né, com a nova nomenclatura, nova eu estou dizendo mais ou menos nova, porque tem uns 10 anos mais ou menos que se mudou o manual diagnóstico, mas a gente fala sobre transtorno do espectro autista. E eu preciso ter, né? Essa pessoa precisa ter uma dificuldade na comunicação e nas relações sociais e também repertórios restritos de interesse, de focos. Então, eu preciso que essa pessoa se encaixe nessas características e que isso cause um prejuízo na vida dela para que se feche o diagnóstico de autismo. E o espectro, ele tem traz esse nome por quê? Porque ele é um diagnóstico que existe uma heterogeneidade muito grande entre uma pessoa e outra. Então, eu posso ter
pessoas que dependem mais de suporte, que precisam de mais ajuda para as atividades do dia, por exemplo, e pessoas que não têm necessidade de nenhum suporte. Então, isso vai se diferenciar entre uma pessoa e outra. Então, se nós conhecermos duas pessoas com autismo, né, duas pessoas autistas, elas vão ser diferentes, mesmo que tenham aquelas características para o diagnóstico se fechar. Então, é a gente pensar nessa heterogeneidade e também numa questão de fluidez. Eu posso ter, durante a minha vida, necessidades mais intensas de ajuda. Então, quando eu sou pequenininha, eu preciso de mais ajuda. Ao decorrer da vida, eu vou, né, entrando nas terapias e melhorando, entre aspas, né, mas criando mais repertórios de comportamento e comunicação. Então, eu vou diminuindo a minha necessidade de suporte, que são outras pessoas me ajudar. E tem uma idade certa para se fazer o diagnóstico? Não existe uma idade, tem que fazer tal idade para ter diagnóstico. A gente pode ter, né, crianças pequenininhas já com características bem definidas. Então, 1 aninho, a gente já pode ter características bem definidas. Acho que o importante é a gente entender que quanto mais cedo se perceber as dificuldades, mais cedo eu vou começar a proporcionar a esse indivíduo as terapias, os estímulos que são necessários para ele. Então, a gente pensa aí que eu não preciso ter 3 anos, 4 anos para esse diagnóstico ser fechado. O que acontece muito é assim, eu tenho algumas características, né? Então, vamos pensar numa criancinha de 1 ano. Tem algumas características, essas características não estão muito bem definidas, então, aparenta, né? Tem algumas, mas outras não, então não se fecha todo o quadro ainda. Pode ser que feche ou não, mas o mais importante é a gente entender que coloca em terapia, inicia a intervenção necessária e aí acompanha se esse diagnóstico vai ser fechado ou não. Mas tem uma idade mínima para começar a observar? Seria Isso, 1 ano? Aí a gente pode pensar em sinais de risco, por exemplo, né? Então, vamos pensar que, quais são os sinais de alerta? Esses sinais de risco e sinais de alerta são terminologias, né, para a gente, na área técnica, científica, para a gente identificar dificuldades que essa pessoa está apresentando. Então, uma das grandes dificuldades que aparecem são as de fala, de comunicação. Então, não fala ou fala muito pouco. Tem a questão do contato ocular, que eu acho que é muito popular, né? O autista não olha nos olhos, ou ele olha muito pouco, então existe uma qualidade baixa desse contato. Não tenho muito interesse em me comunicar ou brincar com o outro. E aí, falando da infância, né? Do precoce. Sim. Então, eu brinco mais sozinho, não compartilho muito a brincadeira. A criança geralmente brinca de formas diferentes, né? Então, vamos pensar, ela brinca com um carrinho, e em vez de estar brincando com o carrinho aqui, ela vira o carrinho e está girando a rodinha. Então, é uma forma diferente de brincar. Né? Gosta muito de uma coisa só, então a gente já ouviu falar gosta muito do dinossauro, né? Tem nem tudo é isso, né? Porque gosta de dinossauro, que é autista, mas parece ser uma semelhança, assim, gosta muito de dinossauro, ou você gosta muito de carrinhos, Hot Wheels e etc. Então, existem esses mas sinais. Mas importante buscar um profissional para isso, né? Você falou uma palavra que eu achei muito importante e quero retomar, que é a questão da estimulação. Estou falando isso porque eu tenho na família casos de autista, entre amigos casos de autista, e eu tenho casos assim que você vê que feita a estimulação correta, você acabou de falar que não tem um momento correto, mas mais precocemente e com apoio da família, você vê que a criança se desenvolve de uma forma bem mais plena, né? E eu vi casos também de no outro lado, né, na outra ponta, de jovens que não tiveram a estimulação correta e tiveram a negação da família, de não aceitar que poderia ser autista, e o quanto isso impactou na fase adulta, virando até um autismo severo, né? Então, assim, o que me fica muito claro, Mariana, é essa questão da família não negar a possível situação, porque todos os casos que eu vi, e por experiência própria, familiar mesmo,
de casos mais severos, você vê que foi muito por uma questão da família não aceitar e não fazer as estimulações, os tratamentos no momento correto. Procede isso? Não sei se necessariamente ele fica severo por uma falta de aceitação, mas eu acho que a família ela precisa ser muito bem acolhida, né? Sim. Às vezes esse processo de negação ele realmente interfere na melhor, né? Acho que possibilidades maiores de evolução. Então, eu percebi sinais numa criança pequenininha e não comecei a fazer intervenções necessárias naquela etapa, pode ser que lá, né, nas fases, por exemplo, na adolescência, ele venha apresentar mais prejuízos, né? Então, quanto mais cedo eu começar a fazer esses estímulos, melhor. E essa família, ela precisa entender esse processo, né? Então, olha, a gente vê aqui dificuldades e precisa melhorar isso aqui. Estar aberta para isso, né? Ele precisa dessas, assim, a gente colocar para essa família que existe possibilidade de que a gente melhore essas características, né? Mesmo um autista, vamos pensar numa pessoa autista bem comprometida, né? Então, assim, que precisa de muito suporte. Mesmo esses indivíduos, quando a gente entra com intervenções mais precoces, por mais que ele possa continuar com bastante suporte, precisando de muito suporte ao longo da vida, tem outras habilidades que ele criou, né? Então, eu acho que é nesse sentido, promover a maior número de habilidades para que esse indivíduo tenha uma vida plena, né? E que ele consiga ter qualidade de vida, e essa família também. Doutora, nós precisamos fazer uma pausa, o intervalo está chegando aí, o repórter CBN já bate a porta, mas a gente vai se despedir do professor João Edson, que vai sair um pouco mais cedo, porque tem um compromisso, e na sexta-feira a gente está estaremos de volta. Bom feriado, bom dia do trabalho a todos. Boa reunião para o senhor, Obrigado. Professor. Fica aí com o repórter e daqui a pouco a gente está de volta. É sempre muito valioso, é valiosa essa participação do Univag, e hoje manda a sua pergunta, sana ela com quem tem competência para responder. No segundo tempo eu quero a sua participação, não saia daí. Estamos de volta, 15h39, quarta-feira, 30 de abril de 2025, seguimos com o nosso estúdio CBN em Cuiabá. Você ligou seu rádio agora, se conectou conosco, sempre bem-vindo, bem-vinda. Seguimos, inclusive, agradecendo a confiança no nosso faleiro. Quarta-feira é dia de Conexões do Conhecimento, um oferecimento do Univag. Professor Flávio Fogel é o nosso anfitrião e aqui, cuidadosamente, escolhe temas importantes para a nossa vida. Professor João Edson precisou sair, você que chegou agora vai sentir falta dele na bancada, tem um compromisso, mas a gente segue conversando, recebendo a professora Mariana Peixe, fonoaudióloga, e a gente está colocando em pauta nessa quarta-feira transtorno do espectro do autismo, trazendo detalhes desse conhecimento, não é, doutora? A doutora aqui como essa facilitadora, trazendo o seu conhecimento, a sua experiência, compartilhando com vocês. Antes da gente voltar para a nossa pauta, doutora, tem um ouvinte que deixou uma mensagem aqui e ele é muito querido sempre, Luciano Ramalho, generoso. Outro dia eu fui lá em casa, deu uma olhada na minha máquina de lavar, aliás, você está precisando, ele é um super especialista. Ele está dizendo aqui que tem a língua presa, muita gente vai se identificar. Vamos ver o que ele falou, acho que ele está querendo assim, ó, um pouco de uma consulta breve, uma avaliação da doutora. Cadê Luciano, gente? Espera lá, Luciano, já vou soltar você. Eu sempre falaram para mim que eu tenho a língua presa. Falo de um modo que fica meio, não sei, fica meio acentuado essa dicção complicada. E eu sempre tive vontade de corrigir isso, mas já estou velho, larga para lá. Ah, bom, para com isso, tem idade, doutora? Não tem idade, é infinito. A fonoaudiologia trabalha dos nenezinhos até os mais idosos, não tem idade para corrigir. Se estiver incomodando, eu acho que é para procurar exercícios articulatórios para melhorar a fala. Então, sim, tem o que fazer, pode procurar. Tá vendo? E busca aí, ela orienta, segue lá no Instagram. Esse bem-estar, né, de um faleiro fácil, seguro, confiante, é muito importante para a desenvoltura, para o desempenho, independente da profissão, né, doutora? Independente. Falar bem, acho que é nosso carro-chefe, né?
Bons comunicadores. Vamos então, seguindo com a nossa pauta, a doutora já fez um apanhado, já explicou sobre essa avaliação, né, como detectar. A gente conversa com a doutora, recebe no último dia de abril, mês de conscientização, mas como a doutora falou desde a largada, né, professor Flávio, sempre é tempo da gente aprender e falar sobre o assunto. Doutora, nessa volta eu quero que a senhora falou bastante sobre a criança, sobre esse olhar atento de pais irresponsáveis. Só que eu quero que a senhora fale um pouco também para os adultos, porque eu imagino que a nossa geração tinha mais dificuldade nessa identificação, né? Hoje ferramentas muito mais modernas, estudos. Na vida adulta, doutora, como identificar e também a condução para os adultos? A qualquer tempo, essa observação, detectar o espectro autista, um diagnóstico. Pode ser feito com adulto, né? Com o adulto também, a qualquer tempo? Qualquer idade, né? Tem diagnósticos de transtorno de espectro autista em idosos, né? Então, a gente não tem idade. O que a gente tem visto muito? Sempre se estudou muito crianças. E aí chega no consultório a família para terapia e o pai e a mãe começam a dizer, ou o pai ou a mãe, mas parece comigo, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Então, assim, começa-se a perceber em você as dificuldades que você viu ali no seu filho, por exemplo, né? Mas, não necessariamente, você precisa ter algum familiar. Então, sim, existe o diagnóstico do autismo na vida adulta, né? Ele é possível. O que acontece no adulto? Como ele vai, vamos pensar lá, aos 40 anos, né? Ele já passou a vida toda criando mecanismos para diminuir as dificuldades que ele tinha. Então, o que tem muitas vezes? Tem um mascaramento, que a gente chama, né, de sinais. Então, eu consigo tenho mais habilidades. Eu sei que eu tinha dificuldade de me comunicar dessa forma, eu criei uma ferramenta para me comunicar melhor assim, ou assim. Então, o que a gente vê? A gente vê que esse adulto chegou já com ferramentas para as dificuldades que ele tinha, quando mais novo, né? Mas ele permanece com as características básicas do diagnóstico. Mantém uma dificuldade na comunicação e na socialização, que não necessariamente é falta de fala. Ele pode falar bastante e falar bem. Isso não é um critério que exclui o diagnóstico, né? E ter padrões repetitivos restritos. Né, a senhora pode citar alguns padrões? Eu digo assim, porque né, de repente alguém está ouvindo, está se identificando, ou algum familiar, algum conhecido. Sim. A senhora pode trazer um pouco mais de detalhes? Vou dar alguns exemplos do que pode acontecer frequente nos adultos. Assim. Tem hiperfocos, que a gente chama. Gosta muito de um determinado assunto e estuda muito esse determinado assunto. E se você for conversar, só conversa sobre esse assunto. Então, é como se tivesse dificuldade até de trocar. Eu vou conversar, mas eu não converso muito sobre outras coisas. Eu me mantenho nesse meu foco, né? Então, podem ser pessoas que têm uma dificuldade de trocar no diálogo. Se você for falar de uma outra coisa, eu não vou ter muito interesse, não quero muito conversar com você. Aparece muito, claro, a dificuldade na socialização. Então, são talvez pessoas mais introspectivas. Pessoa, né? Que tem um relógio social curto. Acaba rápido a bateria social, né? Ou então até evita situações mais sociais. Podem aparecer dificuldades sensoriais como a som, tem uma dificuldade com som, não escuta um determinado tipo de música, ou se tiver um lugar muito barulhento, irrita tanto que eu vou embora. Quando você está falando do hiperfoco, eu fiquei imaginando assim, né? Falei, eu acho que o doutorado leva a pessoa, deixa a pessoa propensa ao autismo. Você fica 4 anos estudando só um assunto, você só quer falar daquilo. E isso é importante a gente falar, porque assim, todo mundo vai ter uma coisa que parece, né? Então fala assim, você está falando agora, então eu acho que eu sou autista, porque eu gosto muito de futebol e eu falo muito de futebol, então eu acho que eu sou autista. Não necessariamente, né? Essas questões, né, essas características têm que causar um prejuízo na vida da pessoa. Isso é muito importante. Isso é importante. Então, o diagnóstico ele é mediante o impacto disso no dia a dia, no funcionamento. Então, eu gosto muito de futebol, falo muito de futebol. Aí a gente está aqui conversando sobre autismo, eu vou me enfiar o futebol no meio da conversa. Isso vai causar um prejuízo nas relações sociais, Sim. né? Ou eu não consigo, né,
faltou o foco central, que é no autismo, que é o perceber o outro. Né? Então, podem ter níveis isso. Você não está gostando muito da minha conversa, o que a gente faz? A gente reprograma, a gente muda o assunto, a gente, né, termina a conversa, a gente percebe o outro pelo não verbal. Mas isso que você está falando eu acho muito interessante, né? Porque é a primeira vez que eu ouço isso, da questão está muito ligada a você não perceber o outro. É extremamente interessante isso. Isso chama teoria da mente, nos termos mais técnicos, mas a gente vê que o outro está desconfortável com o que a gente está dizendo, então a gente vai mudando de assunto, né? Então, isso no autismo pode estar falho, né? Ele não percebe muito bem quando está irritando a outra pessoa. Então, pode acontecer dessa forma também. Então, alguns exemplos, né, na vida do adulto. Olha, tem gente participando aqui e eu estou gostando das perguntas porque eu fiz até no intervalo, viu? É quase minha xará, Mariela, mas ela pergunta crianças muito pequenas. O questionamento dela é o seguinte, se tem uma idade mínima, e inclusive a gente conversava sobre isso, e ela trata aqui de um assunto de uma pessoa que ela acredita que identifica ali o filho muito pequeno, como se não tivesse ainda condições para esse diagnóstico e uma insistência nesse diagnóstico para o filho. Ela está dizendo, olha, nesse caso, estou contando para vocês, compartilhando, eu acho que é muito cedo, né, para isso, mas ela percebeu uma insistência, pelo que ela coloca, da mãe em identificar como o espectro autista. Já viu algum caso parecido, doutor? Já. Eu acho que a gente tem algumas situações, aquele paciente, a mãe, o familiar que lê, né, todas as características e já chega pra gente com as características prontas. Então, isso acho que em toda a área da saúde a gente vê isso, né? Não só em autismo. Então, pode acontecer, né? Pode. Mas no caso que a Mariela relatou aqui, com 9 meses, menos de um ano, é possível, doutora Mariana? Muito difícil. Por quê? Porque o diagnóstico do autismo ele é um diagnóstico clínico baseado em comportamento. Então, eu preciso perceber alterações no comportamento dessa pessoa, né? Desse indivíduo, né? Criança, adulto, adolescente, independente da idade. Então, muitas vezes, uma criança de 9 meses ainda não foi exigido dela um repertório social para a gente ver dificuldades sociais. Então, como que eu vou fazer que tipo de prejuízo está gerando para ele? Né? Se precisa para o diagnóstico ter uma dificuldade na socialização, como é que eu avalio isso num bebezinho? Então, o que eu faço? Eu estou vendo sinais. Eu coloco em intervenção e se esses sinais permanecerem mais para frente, fecho o diagnóstico. Né? Pode ser que com 1 ano e meio, 1 ano e 2, aí vai depender muito do caso. Mas isso que você está falando é muito interessante, porque assim, coloco em intervenção, coloco para ser auxiliado com profissionais especialistas e assim, não se comprovou depois, ou seja, lá na frente não se confirmou. Não tem nenhum prejuízo para a criança, porque ele foi acompanhado por um terapeuta. Ao contrário, você estimulou e vai ajudá-lo no seu desenvolvimento, né? Eu acho que a gente não pode esquecer de que tem que passar por uma avaliação médica. Perfeito. Porque, por exemplo, eu tenho que fazer exames que descartem outras alterações. Então, será que é auditivo? Ele não está respondendo o nome porque ele não escuta. Então, eu preciso fazer um exame auditivo. Será que eu tenho algo neurológico? Eu preciso fazer um exame de imagem? Então, assim, não existe um exame que saia lá impresso autismo, mas eu descarto outras alterações. Eu tenho que excluir várias coisas que podem estar causando sinais e sintomas semelhantes ao autismo. Ou seja, fazer o diagnóstico baseado em evidências, né? Baseado em evidência, não em multidisciplinar. Achismo. Em especulações. Vários profissionais reunidos, doutor? Vários profissionais. Eu tenho, claro, casos em que um profissional consegue fechar, né? Então, às vezes o paciente chega no consultório médico e o médico fecha o diagnóstico sem precisar de outras avaliações, mas uma grande maioria dos casos eu preciso de uma avaliação, né, da fonoaudiologia para verificar bem essas habilidades na comunicação, da psicologia, da terapia ocupacional e aí um monte de outros profissionais que podem participar desse grupo, né, dessa equipe. Mas é muito importante passar por avaliação
de especialistas. Em que momento dessa construção que entra o seu trabalho como fonoaudiólogo e de outros profissionais do Univag? Como é que é ali esse dia a dia de vocês nessa construção, nesse trabalho? Eu acho que, se eu for falar especificamente de mim, eu estou desde o começo, desde ambulatório de diagnóstico mesmo. Então, hoje fazendo as avaliações de desenvolvimento para diagnóstico, esse olhar diagnóstico. E eu também estou nos ambulatórios da fono, né, para fazer o atendimento terapêutico desse indivíduo. Então, ele passa em 2 momentos, né? Um momento é a avaliação médica e outro momento é o terapêutico. Né? Então, a gente tem essas 2 possibilidades. Nós temos um cuidado muito grande com isso, Marcela. Nós temos lá no Univag o Núcleo de Apoio Psicopedagógico e todos os ambulatórios da clínica, né? Tanto esse especializado em transtorno do espectro autista, mas o ambulatório de psiquiatria, a clínica de psicologia, a clínica de fono, tem o neuro. E juntos nós tentamos o quê? Dar apoio ao estudante, né? Para que, se ele não foi diagnosticado, a gente possa dar esse suporte e para que ele possa se desenvolver plenamente no curso, né? Isso. Então, acho que entender que a gente tem, mesmo tendo a visão clínica, quando eu recebo um aluno do Univag, eu estou com um olhar mais pedagógico desse aluno, né? Então, ele vem, por exemplo, ele entra na Univag e ele tem autismo, ele é autista. Então, que suporte que a gente consegue dar dentro da formação, né, para que ele atinja plenamente as habilidades e as competências que a gente quer que ele atinja para a formação, né? E eu tenho aqui a Roberta, professor, e a Marta também perguntando se existe uma fila de espera, como buscar o Univag. Eu já vejo que a nossa audiência é bastante interessada em ter acesso, esse despertar com essa boa conversa proporcionada hoje. Marcela, nós temos assim, esse ambulatório e uma fila de atendimento muito grande, né? Mas independente disso, nós montamos periodicamente mutirões. E aí é só ficar sintonizado nas redes e seguir a rede social do Univag, que sempre que tem algum mutirão nesse sentido, né? Ou, por exemplo, vai abrir vagas para esse ambulatório, a gente anuncia lá na rede social do Univag. No @Univag lá nas redes sociais. E eles são super ativos, acompanha lá, realmente um trabalho muito responsável e é importante você estar sempre, já segue lá no Instagram também para acompanhar todos esses movimentos. Tem muita pergunta chegando de ouvinte, eu vou selecionar algumas por conta do nosso tempo. Raul Fortes, querido, talentoso, vai estar no Festival da Cerveja Artesanal no dia 3, meu parceiro de bancada aqui toda segunda-feira, está perguntando assim, doutora, a avaliação médica ela pode ser feita ao perceber qualquer um desses exemplos citados pela senhora? Pode. Independente da idade, pode ser feita uma boa avaliação. Então, às vezes, ele não precisa começar pela medicina. Ele pode procurar um médico especialista, né? Então, ou um psiquiatra, ou um neurologista, que tenha esse olhar para o autismo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente vai num profissional que não tem a especificidade para isso. Isso é importante, né? Isso faz Maria? diferença. Não é porque você é um psiquiatra ou um neurologista que tem aquela especialidade, um foco, assim, né? Assim como fono e psicólogo. Sim. Então, as pessoas têm as afinidades, né, dentro da profissão. Claro. Então, acho que isso é importante. E também poderia começar pela psicologia, por exemplo. Então, pensando numa pessoa adulta, ela pode primeiro procurar o psicólogo e esse psicólogo vai identificar sinais e aí ele pede avaliação médica. Então, não existe uma ordem direta, tem que ser essa etapa, né? Profissionais E o especializados entre neuropsicólogo, o que você falou. E especialistas. na infância, a gente vê muito assim, qual que é a porta de entrada? A fono, porque eles não falam, né? Então, a fono acaba recebendo esses pacientes primeiro, ou a pediatria. Então, aí a gente vai entender a demanda e ver para quem é que a gente vai encaminhar. Tem mais perguntas chegando? A Eliette está falando, professor, também, que a seleção para alimentação é uma característica, né? Ficam seletivos, ela está contando aqui, a Eliette, que foi da noite para o dia, no caso dela, e está pedindo também para o Univag trazer um profissional. Pouco se fala sobre isso, já deixou mais uma sugestão para o senhor. Vou ver com o pessoal da nutrição. Eu vou indicar já, se vocês quiserem. E ainda obrigada, a gente vai colocar em pauta, já coloquei aqui ao vivo para o professor Flávio Eliette. E também tem o seu Pinheiro dizendo, olha, pergunta para a doutora se nessa caminhada profissional, se ela sabe a porcentagem das famílias que têm filhos autistas, sabem que tem, mas não tomam nenhuma providência. Se tem alguma ação social que vai atrás dessas pessoas, até mais carentes, para diagnosticar ou
o caso ou não, se só se percebe na maioria na escola quando acabam sofrendo bullying ou quando quando os professores são os responsáveis e acabam por descobrir essas situações. É muito difícil responder, porque assim, até o que eu entendo, o que eu conheço, não existe um programa que vai buscar a família, né? Mas eu entendo, por exemplo, os professores estão observando algumas dificuldades na escola, eles chamam a família e pedem para a família uma avaliação. E pode acontecer, por exemplo, em unidades de saúde, né, de atendimento a essas famílias, ou às vezes foi num evento, num outro tipo de consulta, e aí se vê características. O que eu acho que tem evoluído é que tem escolas já, mesmo municipais, que tem crescido, tem surgido mais programas de busca ativa por conta da evasão do estudante. Aí se vai atrás do estudante. Sim. E aí acaba se vendo que tem alguma questão e leva para os centros especializados que as secretarias de educação estão desenvolvendo, né? Sim. Isso é uma evolução. Muito bem apontado, professor. Professora Mariana, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas tenha certeza que a porta está aberta, o microfone vermelho sempre à disposição para abril, maio, junho, julho, o ano todo a gente fala mais a respeito. Venha mais vezes, está sempre convidada. Muito obrigada, agradeço muito, foi um papo ótimo. Professor Flávio, eu não vou embora de jeito nenhum, nem se o Washington mandar, sem ouvir o seu recado final. Então, para nós é um prazer estar aqui, sempre com vocês. E só lembrando aos nossos ouvintes que o nosso vestibular para os cursos digitais, inclusive muitos desses que atendem, né, esse tipo de público, terapia ocupacional, fonoaudiologia, aberto para todo o estado, né? Estão com o vestibular aberto, essa é a última semana, Marcela. Última semana, tem que correr. As aulas iniciam 2 de maio agora, né? É a última chance também conhecido como depois de amanhã. Iniciar ainda esse semestre a construção de uma carreira, né, nessa área. No mais, agradeço a oportunidade mais uma vez e que fiquem todos com Deus e um excelente feriado, né, para todo mundo. Seja. Invista no seu repertório. Os trabalhadores. Repertório é tudo, não é, professor? Repertório é tudo. Aprendi Educação com o senhor. É tudo para isso. Levo para a vida. Vivo parafraseando o senhor por aí. Obrigado. Investimento sólido e ninguém tira. Ninguém tira. Esse é um patrimônio que é seu para o resto da vida. Coisa boa. Obrigada. Leve nosso carinho a toda a equipe do Univag. Muito obrigado. Obrigada, doutora, também. Agradeço e leve nosso carinho a todo lá o seu timaço. A você que